Vida Saudável, capítulo 14. Causas da doença. Causas predisponentes. Satanás é o originador da doença. Existe uma ligação divinamente designada entre o pecado e a doença. O pecado e a doença mantêm entre si a relação de causa e efeito. A doença nunca vem sem uma causa. Primeiro é preparado o caminho e convida a doença, pelo desrespeito às leis da saúde. A doença é causada pela violação das leis da saúde. A maioria das doenças que a família humana tem padecido e continua a padecer tem a sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Hereditariedade. Através da doença que lhes foi transmitida pelos seus pais e de uma educação errônea na juventude, eles contraíram hábitos errados que lhes prejudicam a constituição e o cérebro, fazendo com que os órgãos morais adoeçam e tornando-lhes impossível pensar e agir racionalmente em todos os pontos. Muitos estão a sofrer em consequência das transgressões dos seus pais. Não podem ser censurados pelos pecados dos seus pais, mas é, no entanto, o seu dever averiguar onde é que os seus pais violaram as leis do seu ser, e onde é que os hábitos dos seus pais estavam errados, devendo mudar o seu rumo e colocar-se através de hábitos corretos numa melhor relação com a saúde. Ar impuro. Os efeitos produzidos por permanecer em aposentos fechados e mal ventilados são os seguintes: o organismo torna-se fraco e doentio, a circulação diminui, o sangue circula lentamente através do organismo, porque não é purificado e vitalizado pelo puro, revigorante ar do céu. A mente torna-se deprimida e sombria, enquanto todo o organismo fica debilitado e febres e outras doenças agudas podem aparecer. O organismo fica peculiarmente sensível à influência do frio. Uma ligeira exposição produz doenças graves. Respiração imperfeita. Estômago, fígado, pulmões e cérebro sofrem por falta de inspirações profundas e plenas de ar. Vida no interior. O confinamento dentro de casa torna as mulheres pálidas e débeis e resulta em morte prematura. Dieta imprópria. A condescendência em comer com frequência demasiada e em quantidades demasiado grandes sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo então doenças de vários tipos. O tempo que as mulheres dedicam ao estudo de como preparar os alimentos de forma a satisfazer o apetite pervertido é mais do que perdido, pois elas só estão apenas a aprender a forma mais bem-sucedida de destruir e degradar as faculdades físicas, mentais e morais pela gula. Depois, como resultado natural, vem a doença. É o mau hábito de condescender com o apetite e a descuidada e imprudente desatenção aos cuidados adequados do corpo que afeta as pessoas. Devem ser observados os hábitos de limpeza e o cuidado com o que é introduzido na boca. Comer em excesso. Que influência tem sobre o estômago o comer em excesso? Fica debilitado, os órgãos digestivos enfraquecem e a doença, com todo o seu conjunto de males, é produzida como resultado. E o dispéptico, aquilo que o tornou dispéptico, é estar a seguir esta conduta, em vez de observar a regularidade, tem permitido que o apetite o controle e tem comido entre as refeições. Aplicam a sua mente aos livros e comem a quantidade própria para um trabalhador. O fígado fica sobrecarregado e incapaz de expulsar as impurezas do sangue, e a doença é o resultado. O alimento escasso, empobrecido,
mal preparado, está continuamente a empobrecer o sangue mediante o enfraquecimento dos órgãos que o fazem. A livre utilização de açúcar sob qualquer forma tende a obstruir o organismo e não raramente é causa de doenças. Uma grande quantidade de leite e açúcar obstruem o organismo, irritam os órgãos digestivos e afetam o cérebro. Alimentos cárneos. A probabilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo consumo de carne. O consumo de alimentos cárneos produziram sangue e carne pobres. O vosso organismo encontra-se em estado de inflamação, pronto para contrair doenças. Estais sujeitos a ataques agudos de doença e a morte repentina, pois não possuis resistência constitucional capaz de combater e vencer a doença. Quando nos alimentamos de carne, os sucos do que comemos passam para a circulação. Cria-se uma condição febril porque os animais estão doentes e, ao partilharmos a sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos próprios tecidos e sangue. Depois, quando expostos às mudanças numa atmosfera nefasta, às epidemias e doenças contagiosas predominantes, estas são mais sensivelmente sentidas, pois o organismo não está em condições de resistir à doença. Os alimentos cárneos constituem o artigo principal de alimentação nas mesas de algumas famílias, até que o seu sangue se enche de tumores cancerosos e escrofulosos. Os seus corpos são compostos do que comem, mas ao sobrevir-lhes o sofrimento e a doença, isto é considerado uma aflição da providência. Misturas ricas e complicadas de alimentos são destruidoras da saúde. Carnes altamente condimentadas e pastelaria rica estão a desgastar os órgãos digestivos das crianças. Cereais, frutas e legumes têm todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue. Isto uma dieta de carne não pode fazer. Estimulantes. São estes nocivos estimulantes que estão certamente a minar o organismo e preparando-o para doenças agudas, debilitando o delicado mecanismo da natureza e abalando as suas fortificações erigidas contra as enfermidades e decadência prematura. Do uso habitual da cidra ácida resulta a tendência para doenças de várias espécies, como hidropsia, doenças do fígado, nervos trêmulos e diminuição do fluxo sanguíneo para a cabeça. Pelo uso destas bebidas, muitos trazem doenças permanentes sobre si. Uns morrem de tuberculose ou tombam ao golpe da apoplexia, unicamente por essa razão. Alguns sofrem de dispepsia. Todas as funções vitais são amortecidas e os médicos dizem-lhes que sofrem do fígado. Vestuário impróprio. O estilo da moda no vestuário feminino é uma das maiores causas de todas estas terríveis doenças. Morrem mais como resultado de seguir a moda do que de todas as outras causas. As mulheres são especialmente vítimas de várias doenças que podem ser atenuadas, se não totalmente prevenidas, pelos hábitos de vida corretos. Metade do seu sofrimento pode ser atribuída ao seu modo de vestir e ao desejo insano de se conformar à moda do mundo. A fim de seguir a moda, as mães vestem os seus filhos com membros quase nus, e o sangue é arrefecido do seu curso natural e lançado para os órgãos internos, interrompendo a circulação e produzindo doenças. A razão principal, se não a única, pela qual muitos se tornam inválidos é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital, necessárias à vida e à saúde, não ocorrem. Exposição ao frio. Quando sobrecarregamos as nossas forças e nos esgotamos,
corremos o risco de apanhar um resfriado e em tais momentos há o perigo de a doença assumir uma forma perigosa. Quartos úmidos. Os quartos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se úmidos. Várias doenças têm sido provocadas por dormir nestes elegantes apartamentos destruidores da saúde. Quartos fechados, privados dos raios de sol que dão saúde, parecem caves úmidas. O ar nos quartos desocupados pode ser frio, mas isto não é prova de que seja puro. Drogas. O uso de drogas deve ser abandonada definitivamente, pois além de não curar qualquer mal, enfraquecem o organismo, tornando-o mais suscetível à doença. Condições da mente. A outra classe cujo objetivo mais alto na vida é o trabalho físico. Esta classe não exerce a mente. Os seus músculos são exercitados enquanto seus cérebros são privados da força intelectual. Esta classe cai mais rapidamente se for atacada por doenças, porque o sistema não é vitalizado pela força elétrica do cérebro para resistir às doenças. O que traz doença ao corpo é a mente de quase todos. São sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está descontente. Nada é tão eficaz para causar doenças do que a depressão, a melancolia e a tristeza. Vício secreto. Este vício está a destruir a constituição de muitíssimos e a prepará-los para doenças de quase todas as espécies. Parte da sensível maquinaria da natureza cede, deixando uma tarefa mais pesada para o restante executar, o que perturba o bom arranjo da natureza e há frequentemente uma súbita quebra da constituição, e a morte é o resultado. Causas excitantes. Arredores não higiênicos. A sujidade é uma criadora de doenças. A negligência da limpeza induzirá a doença. As febres teimosas e as doenças violentas têm prevalecido em bairros e cidades que anteriormente tinham sido considerados saudáveis, e alguns têm morrido, enquanto outros têm ficado com constituições destruídas para ficarem incapacitados com a doença para toda a vida. Em muitos casos, os seus próprios pátios continham o agente da destruição que enviava venenos mortais para a atmosfera para serem inalados pela família e pela vizinhança. Muitos deixam matéria vegetal em decomposição na proximidade da sua casa. Não estão alerta para a influência destas coisas. Dessas substâncias em decomposição, sobe constantemente uma emanação que intoxica o ar. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue, os pulmões ficam afetados e todo o organismo adoece. Doenças de quase todas as descrições são causadas pela inalação da atmosfera afetada por estas substâncias em decomposição. Se uma casa for construída onde a água se instala ao redor, permanecendo por algum tempo e, em seguida, escoando-se até terminar, despreendem-se emanações venenosas e o resultado será febre, malária, garganta inflamada, doenças pulmonares e outras doenças. Dieta carnívora. A mortalidade causada pelo consumo de carne não é discernida. Os animais estão doentes e, ao consumirmos a sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos próprios tecidos e sangue. A prevalência de cancros e tumores deve-se, em grande parte, ao fato de um regime alimentar à base de carne. A prática de comer principalmente carne está a causar doenças de todos os tipos: cancros, tumores, escrófula, tuberculose e inúmeras outras afecções semelhantes. A carne é servida a cheirar a gordura, porque se adapta ao sabor pervertido.
Tanto o sangue como a gordura dos animais são consumidos como uma iguaria. Mas o Senhor deu instruções especiais para que estes não sejam consumidos. Por quê? Porque a sua utilização ocasionaria uma corrente sanguínea doentia no organismo humano. O desrespeito das instruções especiais do Senhor tem trazido uma variedade de dificuldades e doenças sobre os seres humanos. Se eles introduzem no seu organismo aquilo que não pode formar carne e sangue de boa qualidade, devem suportar os resultados do desrespeito pela palavra de Deus. Comer carne de porco tem despertado os mais mortíferos tumores que havia no organismo.